que eu passei muito tempo lendo o título, porque esse título me foi apresentado, não é? Educação do campo dos laços sociais. Assim, que laços são esses? Assim, por onde eu vou começar com essa ideia de laços, não é? E eu tentei começar fazendo referência, não é, aos laços que estamos construindo, não é? Eu aprendi sempre devagar, porque a gente quer ir muito longe, não é? Nós estamos tentando cruzar do local ao global, do global ao local, não é? Não pode passar. O que nós fazemos é isso. Nós temos um movimento hoje da educação do campo muito intenso, que extrapola um pouco as pessoas. A personificação é impossível. As pessoas até podem relacionar a educação do campo com o professor Salomão, com o professor Renilton, com a professora Eula, mas o que acontece hoje com a educação do campo é uma coisa assim impressionante. É o resultado mesmo do movimento que os movimentos, não é, têm tentado imprimir, construir em torno da realidade. Hoje as universidades públicas, não é, as próprias secretarias de educação, seja estaduais, municipais, depois que criou a SECADI e o decreto do presidente Lula, eles começam a ter que ter um departamento de educação do campo, uma coordenação. Para vocês terem uma ideia, a própria prefeitura de Belém, que durante muito tempo trabalha com a ideia de que são escolas das ilhas, são das ilhas, é educação ambiental. Hoje tem vindo discutir com a gente a criação de uma coordenação da educação do campo, de que é importante enxergar as populações das ilhas como populações tradicionais, como populações ribeirinhas, como parte da diversidade que constitui o meio rural, não é? O campo brasileiro, o campo na Amazônia. Então aqui nós temos, aqui nesse momento, um representante do Fórum Nacional da Educação do Campo, vários representantes do Fórum Estadual da Educação do Campo, e é isso que tem feito, tem construído esses laços. São laços de solidariedade, são laços de intimidade que a gente vai construindo, de identidade coletiva. Estava dizendo ainda agora, que eu estava conversando com o Renilton e o Dilene, talvez os fóruns, eles não sejam um movimento social, mas eles são coletivos que envolvem diversos outros sujeitos coletivos, e que entre eles movimentos sociais, e que a nossa prática tem sido fortalecimento de movimento, certo? A gente está em contínuo movimento, e é isso que nos une, é isso que nos torna fortes, né? É por isso que estamos aqui. Bem, se eu trouxer o que é o Fórum Paraense de Educação do Campo, é difícil de descrever. Quem participa, a gente não tem um regimento, né? A gente não tem, assim, a gente tem uma carta de criação, mas que não expressa, ele foi criado em 2004, não expressa mais o que o Fórum é hoje. Então, no manifesto do 3º Seminário Estadual, em 2007, a gente tenta dizer quem é que integra o Fórum Paraense. Então, olha, somos homens e mulheres do campo, das águas e da floresta da Amazônia paraense. Agricultores assentados, acampados, ribeirinhos, pescadores, extrativistas, indígenas e quilombolas. Como criar laços, não é, entre representantes, movimentos, sujeitos, não é, integrantes de todas essas populações. Educadores e gestores das redes estaduais e municipais de ensino, de escolas públicas, de casas familiares rurais, educandos do PRONERA, do Programa Saberes da Terra, do PROCAMPO. Olha, naquele momento não existia PIBIT, em 2007, agora já temos que colocar.
docentes, pesquisadores e estudantes da graduação e pós-graduação das universidades públicas, representantes dos movimentos sociais e sindicais, dirigentes de secretarias municipais e estaduais de educação, de associações de municípios e de outros órgãos de gestão pública na atuação na educação do campo e no desenvolvimento. Então, olha a amplitude. Eu sempre digo como é difícil agregar sujeitos coletivos tão diferentes, com interesses, com pautas, com agendas tão diversificadas, com demandas, com necessidades. Esse tem sido o desafio do Fórum Paraense, do Fórum Nacional, do movimento da educação do campo. É isso que vai construindo a riqueza da nossa diversidade, dos laços que nós estamos construindo. No estado do Pará, nós temos tentado fortalecer fóruns regionais, porque o estado é muito grande. Você realiza uma ação no estado do Pará, assim, na cidade de Belém, você até pode reunir 200, 300, 500 pessoas, mas atingir as pessoas que estão nos 4 cantos não é. Criar laços entre essas pessoas. Então, nós estamos construindo o Fórum do Nordeste Paraense, nós temos o Fórum da região Tocantina e da região Tocantina 2, nós temos um Fórum da Educação do Campo no Sul e Sudeste do Pará, nós temos um fórum na Transamazônica, Xingu, e o último que não está aparecendo lá, no Marajó, no Baixo Amazonas, com mais dificuldade. Entendeu? Mas esses fóruns existem, cada um deles vão construindo suas pautas. Ainda agora eu estava respondendo um zap de alguém que está construindo um fórum do Caetés, pegando ali Bragança e os municípios vizinhos. E assim vai. Todo tempo tem alguém tentando reunir, se organizar, mobilizar, né, do Baixo Amazonas. Vamos lá, pode passar. Bem, então eu vou mostrar um pouco para vocês como esse movimento tem operado em termos do seu protagonismo. Como é que esses laços estão sendo construídos? Quem eles estão conseguindo mobilizar? Então, olha, em 2015 a Marcha das Margaridas. E desde lá a bandeira de luta é reforma agrária, sim, e golpe não. As mulheres lutando por dignidade no campo. As relações do campo são permeadas por questões de gênero, não é? Pela afirmação do patriarcado, infelizmente. E ser mulher no campo deve trazer muitos outros desafios diferentes do que ser, não é, homem, jovem e assim por diante. Então, as mulheres se organizam em nível nacional. O Grito da Terra já está na sua 21ª edição. Então, reúne todos os sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais e vai apresentando suas pautas, suas demandas de política para os governos estaduais, para o governo federal. Olha, desenvolvimento rural sustentável com garantia de direitos e soberania alimentar. Pode passar. A CONTAG, que mobiliza o Grito da Terra, reúne 20 milhões de trabalhadores rurais. Não é pouca coisa, pessoal. Certo? São 27 federações, são mais de 4.000 sindicatos. Como é que nós vamos criar e fortalecer esses laços, não é, entre todos esses coletivos? E eu sempre trago essa lâmina porque em 2012 o Grito da Terra em Brasília foi capaz de fazer uma mística, né, uma encenação, mostrando, né, denunciando que àquela altura 347 pessoas estavam ameaçadas de morte pelos conflitos agrários, disputando com latifúndio, disputando com agronegócio, disputando com hidronegócio, disputando com as empresas, não é, de mineração, que são, não é, outro dia, só abrindo um parênteses, não sei se vocês estão acompanhando, mas o Liberal lançou um fascículo sobre o agronegócio,
De 3 em 3 meses tem um caderno que fala sobre o agronegócio no estado do Pará. E no meu pouco tempo para a leitura, porque eu tenho que ler milhões de outras coisas, eu decidi ler. Eu estou lendo, porque eu não tenho tempo de ler tudo de uma vez. Eu comecei a ler. Eu queria dizer para vocês que lá não existe crise. Eles só falam maravilhas do agronegócio, de como o agronegócio está crescendo, de como o agronegócio está se desenvolvendo. E é bom porque agora eu começo a identificar quem são os nomes. Então tem o pessoal do grupo líder, tem o pessoal do Kizan. Eu já estou começando a ficar íntimo dessas pessoas, para saber com quem é que nós temos que disputar. Entendeu? Porque nós temos que acompanhar a associação. Eles têm uma associação de agropecuária, né? E eles também já dizem que fazem educação do campo. Se a gente não vacilar, daqui a pouco eles estão ocupando a educação do campo também, tá? Pode passar. Então, olha, o MST em fevereiro de 2014 realizou um congresso nacional com mais de 15 mil pessoas. Imagina o que significa reunir 15 mil pessoas de todos os assentamentos. Com certeza é muito mais difícil do que se o agronegócio resolvesse reunir em Brasília, né, para discutir as suas pautas de reivindicação. Né? Mas a bandeira de luta é lutar, construir a reforma agrária popular, certo? Nós estamos no Abril Vermelho, que é um movimento, não é, que o MST vem travando em todo o mês de abril para rememorar o massacre do Eldorado dos Carajás, para denunciar a impunidade, para sensibilizar a população da importância e da necessidade da reforma agrária. Certo? Pode passar. Então, olha, em 2015 eu tive o privilégio de participar do segundo ENERA, o segundo Encontro Nacional dos Educadores e Educadoras da Reforma Agrária, e aqui nós ocupando o MEC, escrevendo que educação não é mercadoria. A participação na passeata do segundo ENERA foi uma coisa emocionante, assim, um sol, um calor insuportável, e aquelas fileiras imensas, não é, das pessoas ocupando Brasília e debatendo toda uma pauta. Pode passar. Em outubro de 2015 aconteceu o terceiro chamado da floresta. Mais de 3 mil extrativistas reuniram em Santarém, na reserva Santarém-Arapiuns, para pautar o governo federal sobre a importância de políticas públicas. Os extrativistas estão construindo a pedagogia da floresta e eles querem o diálogo com as universidades, eles querem o diálogo com os governos nas suas várias esferas, entendeu? E eles têm se integrado com a gente, não é, paulatinamente. Então, pode passar. Eu sempre faço menção a esse encontro unitário. Olha o nome do encontro para vocês verem como é difícil construir laços. Encontro unitário dos trabalhadores, trabalhadoras e povos do campo, das águas e da floresta, porque é difícil construir uma unidade numa diversidade tão grande que são as representações e os movimentos sociais do campo. Mas se o povo negro e quilombola, se o povo indígena, se os pescadores e os ribeirinhos, se os assentados não entenderem que a gente precisa se unir para enfrentar o agronegócio, o hidronegócio, as empresas de mineração, isolados não tem condição. São forças muito poderosas, organizadas, não é? Financiadas. Então, esse encontro em 2012 em Brasília, para mim, ele é um marco dos laços de unidade. Olha, o encontro unitário vem da referência gramsciana, né? De uma educação unitária, não é uniforme, certo? Não é uma ação homogeneizadora, mas é como que a gente constrói o movimento, não é? Com base a unidade construído pela diversidade, né? Isso não é uma coisa muito simples.
Eu trago também o lançamento da campanha, não é, em Brasília, dos pescadores em 2012. O território pesqueiro, biodiversidade, cultura e soberania alimentar do povo brasileiro. Se os pescadores artesanais não ficarem atentos, a pesca industrial leva a tudo, não é? E acaba com as nossas águas. Vamos passar. Não é? Ainda no ano passado, a Marcha Nacional das Mulheres Negras e quilombolas, eles podem não anunciar, mas as quilombolas estavam presentes contra o racismo. O que me chamou muito a atenção é a ideia do bem viver, contra o racismo, a violência e pelo bem viver. Então, não sei se vocês conhecem, mas o bem viver tem sido a contribuição dos povos indígenas, não é? Por um outro modelo de sociedade, onde eles pautam a harmonia entre os seres humanos e a natureza. Se a gente destrói a natureza, nós estamos destruindo nós mesmos, somos parte da natureza, certo? Então, os indígenas hoje têm contribuído. Eu tirei dali da lâmina, porque eu não encontrei uma imagem melhor, mas no ano passado aconteceu um Encontro Nacional de Agroecologia, no Centur, no Hangar. Não sei se alguém aqui participou, não sei se o Ângelo estava lá. Mais de 3.000 pessoas, o professor Rumier estava na frente da organização, e a discussão era pelo bem viver. Entendeu? Como é que a gente entre produtores rurais e as populações tradicionais, onde os indígenas estão lá, os ribeirinhos estão lá. E é impressionante como o bem viver hoje. Eu tinha um vídeo sobre o bem viver que eu preciso localizar, onde os indígenas que hoje estão construindo, eles estão à frente do Xingu vivo e também construindo agora o Tapajós vivo, não é? Eu tinha um vídeo onde eles mostravam, explicavam a origem do bem viver, não é? As referências ao bem viver. Nós temos que resgatar isso. Tenho trago o quarto encontro nacional das licenciaturas em educação do campo, que nós organizamos lá em Mosqueiro, pode passar. Já tem um Congresso Nacional do Residência Agrária, pode passar. O Fórum Nacional de Educação do Campo tem se organizado a nível nacional, independente da relação com os governos. Nós temos nos autofinanciado com muita dificuldade, certo? O ano passado, em dezembro, aconteceu os 25 anos do MST no Pará, com uma grande feira da reforma agrária lá no sul e sudeste, mais de 1.000 trabalhadores rurais trazendo seus produtos com base agroecológica. O 5º seminário da Licenciatura Nacional de Educação do Campo, que aconteceu no Paraná, nós estávamos lá presentes, Laranjeiras do Sul, e no dia 26 e 27 de abril vocês estão convidados. Nós vamos realizar nossa primeira jornada da reforma agrária. Então, é a articulação que nós estamos fazendo entre as universidades. Vai acontecer na UFPA, mas a UEPA está com a gente, o IFPA está com a gente, a UFA está com a gente, certo? E está se multiplicando esse espaço que vai criando laços, não é? Laços de articulação, alianças, que agora eu vou passar a refletir. Então, olha, o movimento de educação do campo que nós estamos construindo, eu sei que esse não é o melhor desenho, mas ele é um movimento que envolve todo o protagonismo que eu mostrei para vocês, e que é só uma pequena amostra, porque se a gente fosse relatar tudo que a gente constrói, a gente não conseguiria. Ele denuncia um processo de precarização, de negação de direitos. Hoje, os territórios do campo, com todo esse protagonismo, ainda são territórios onde os direitos têm sido negados. Direitos humanos e sociais, não é? O atendimento à educação, o atendimento à saúde, o fechamento das escolas, as escolas caindo aos pedaços,
né? Dessa vez eu não trouxe as imagens, porque não era esse o foco. Mas o diálogo com o Ministério Público, com o GT Agrário, ele tem a intenção de intervir a partir do protagonismo. E também a regulação, ou seja, na relação com o Estado, quando a gente consegue os programas e as políticas públicas que nem sempre são políticas permanentes, às vezes são políticas, né, de governo, que vai mudando um governo e ele vai substituindo. Há um processo de regulação na relação com o Estado que a gente não pode desconsiderar. E é isso que nós, eu, professor Renilton, agora professor Tilene, a gente tem tentado teorizar sobre isso, né? Fazer uma análise. Mas não uma análise de quem está de fora olhando para os movimentos, não. É uma análise de quem está por dentro construindo esse movimento, vivenciando um pouco os embates, os conflitos e os desafios de criar laços, não é? Entre nós. Bem, então, o movimento O movimento é formado por movimentos e organizações sociais e sindicais, os quais eu apresentei vários, pelas universidades públicas. Não é fácil colocar numa mesma sala, numa mesma articulação, o FPA, o EPA, o UFRA, o FOPA, Unifespa. E não é fácil. E a gente tem desafiado isso. Nós temos tentado construir com todas as dificuldades, entendeu? Mas nós temos feito isso. E nós temos chamado os órgãos públicos. A gente tem trazido a SEDUC, a gente tem trazido a SECADI, a gente tem trazido várias secretarias municipais, algumas mais progressistas, outras menos, mas todos eles estão sendo convidados a fortalecer esses laços. Bem, aí eu queria dizer para vocês como a gente tem enxergado o movimento. Ele é um movimento de múltiplas dimensões. Os laços estão sendo construídos, não é? Em diversas perspectivas, porque nós somos um movimento propositivo. A gente tem apresentado experiências inovadoras, criativas, que vão sendo desenvolvidas pelos movimentos sociais no diálogo com as universidades e com outros parceiros. Nós somos um movimento gestor, porque a gente tem gestado as políticas públicas, né? Aquelas que a gente tem conquistado no diálogo com o MEC, no diálogo com a SEDUC, no diálogo com as secretarias municipais. Nós somos um movimento formativo. Nós estamos em contínuo processo de formação dos nossos militantes, dos cursos que a gente vem atuando no PRONERA, no PROCAMPO, no PIBID. Nós estamos em formação contínua. Nós somos um movimento epistemológico, porque nós estamos construindo um outro paradigma de entendimento do que é o campo. Vai construindo o acúmulo que a gente tem nesses quase 20 anos, não é, de experiência. E nós somos um movimento reivindicativo, porque a gente se organiza, a gente pressiona a reitoria da universidade, pressiona as secretarias, o MEC, pressiona o Ministério da Educação. Nós vivemos em contínua pressão. Não só nós, o movimento, mas principalmente os movimentos sociais. Vocês devem acompanhar, o Pará é campeão em conflitos pela terra, pela água, entendeu? Pela floresta. Várias pessoas pagam com a própria vida por tentar defender esses territórios, certo? Então, olha só. Então, por tudo isso, esses laços que nós estamos construindo, ele está formando uma aliança diferenciada, porque é uma aliança contra-hegemônica. Nós estamos cheios de alianças hegemônicas, não é? O agronegócio se articula muito bem com o hidronegócio, se articula muito bem com as empresas de mineração e ocupa o Estado brasileiro. Entendeu? Porque o próprio governo brasileiro tem feito alianças e pactos com esses coletivos. Mas a nossa aliança é uma aliança contra-hegemônica,
ao processo de mercantilização da vida, do trabalho, não é? Da educação, de todos os espaços, não é? Por isso que eu falei, a gente não pode ficar reclamando ou ficar infeliz porque o capitalismo está em crise, não é? Se ele não tivesse em crise, tivesse dando tudo certo, nossa aliança não ia ter o que reivindicar. Certo? Ele está em crise porque ele não dá certo. Ele não dá certo do ponto de vista das maiorias. Ele não dá certo do ponto de vista do trabalho. Ele não dá certo do ponto de vista dos direitos. Uma sociedade mercantilizada quer transformar todo mundo em consumidor. E tudo que existe na sociedade é para ser pago, é para ser comprado, adquirido. Somente a esfera pública é capaz de assegurar direito a todas as pessoas. E essa esfera pública, ela não vai conseguir isso num sistema como o capitalismo. Entendeu? Que ele se nutre da exploração do trabalho pelo capital. Ele se nutre pela constituição da mais-valia. Não vai ser dessa forma que nós vamos construir uma sociedade igualitária. Não vai ser com esse sistema. Eu sei que dói para a gente, né? Porque a gente gostaria de estar mais animadinho, né? Vivendo uma economia que dá certo, né? Uma economia que eleva o Brasil aos patamares superiores. Mas vamos pensar um pouquinho. As grandes economias que a gente tem no mundo, não é, que se dizem os países desenvolvidos, não é, os países que fazem parte do G7, que às vezes é G7, é G10, sabe lá que G que são, não é? O que a gente assiste? Como é que está a Europa? Como é que a crise tem chegado nesses lugares, não é? Como é que esses países, com todo digamos assim, o acúmulo de capital, eles conseguem impedir a entrada dos refugiados? As pessoas estão morrendo, não é? Estão morrendo nas fronteiras. Eles não querem o povo lá, eles não querem os excluídos lá, entendeu? E eles não sabem o que fazer com os excluídos que já estão lá, entendeu? Então, não pode ser esse o modelo de sociedade de referência que a gente percebe, certo? Então, nós estamos construindo uma parceria público-público no contraponto da parceria público-privada. A universidade hoje tem sido empurrada. Ou a gente vai e bate na porta das empresas de pires na mão, dizendo: financie o nosso laboratório, financie a nossa pesquisa, parceria público-privada, certo? Instituições públicas. Aliás, se a gente for parar para pensar o quanto que o BNDES não financia, não é, os projetos privados existentes nesse país. Mas então, olha, o nosso movimento, ele quer ser uma alternativa a isso. Nós estamos construindo uma aliança entre as classes trabalhadoras do campo. No nosso movimento, quem participa é quem vive do trabalho. Não importa se é indígena, se é pescador, se é ribeirinho, se é assentado, se é quilombola, todo mundo vive do trabalho. Certo? Com as universidades públicas que são pagas por essas pessoas, que são pagas pelas classes trabalhadoras, com organizações governamentais e não governamentais, que controlam o fundo público, pessoal. São os governos, seja federal, estadual, municipal, são eles que controlam o fundo público. Se a gente quiser universalizar direitos, vai ter que ser com fundo público. E nós vamos ter que bater na porta e exigir, entendeu? Que o dinheiro seja financiado para fortalecer a esfera pública. Então, com isso, a gente quer uma sociedade que universalize direitos. Direito ao conhecimento, à tecnologia. Por isso a construção de outros paradigmas, direito à educação, à escolarização. Pessoal, os movimentos do campo tradicionalmente lutaram pela reforma agrária. Mas eles compreenderam
que terra é mais que terra. A luta não pode ser só para democratizar a terra, porque as pessoas precisam viver na terra e produzir na terra. E elas precisam de uma outra visão que não seja essa mercantilizada da vida. E se não for por uma educação, não é só pela escola, inclui a escola. Mas a proposta do movimento é que a escola esteja junto com todos os espaços educativos que existem no meio rural. Certo? Então é a escola com trabalho, é a escola com movimento, é a escola com todos os processos organizativos para ir criando outras referências. Outra referência de educação, outra referência de sociedade, outra referência de desenvolvimento. Se não for assim, a gente democratiza a terra e depois você vai ver os sujeitos vendendo a terra, porque ele não tem tecnologia, entendeu? Ele não tem o crédito, ele não tem uma outra, às vezes uma outra visão de trabalho na terra que não esse, não é? Então, é a universalização do direito à vida com dignidade. Nós não estamos brigando só por terra ou só por educação. Nós estamos brigando por terra, por educação, inserido num contexto em que a gente quer a vida com dignidade. Certo? Já está acabando o meu tempo, né? Pelo amor de Deus, eu falo tanto que depois assim. Mas vocês estão... Está cansativo assim? Eu posso continuar mais um pouquinho? Então, vamos lá. Nós, nesses anos, temos tido muitas conquistas. Não dava para eu trazer todas elas, porque a gente ia passar. Mas olha, a maior conquista que eu considero hoje é a inclusão do campo e da educação do campo na agenda da sociedade brasileira. Não vai acabar, porque no dia que acabar o campo, acaba também a cidade. Não vai haver cidade se não houver campo. Como não vai haver campo se não houver cidade? A gente precisa compreender isso. A cidade e o campo não são inimigos. Pode ser visto dessa forma. Se o nosso olhar for hierarquizante, se o nosso olhar fomentar a desigualdade, se o nosso olhar for por um paradigma e por uma referência urbanocêntrica, aí será. Mas eu disse para vocês, nós estamos construindo um novo paradigma, uma nova referência. Não demarcação e reconhecimento dos territórios indígenas e quilombolas. E o mais preocupante é que às vezes elas são demarcadas, regularizadas, e as companhias mineradoras vão lá e passam por cima disso, o agronegócio passa por cima disso, entendeu? Não está nem aí. A fragilização da agricultura familiar camponesa. Como é que a agricultura familiar camponesa vai se fortalecer se grande parte do fundo público vai para o agronegócio? É muito difícil. Quer dizer, o agronegócio se apresenta como uma experiência de sucesso. Ele reivindica para si a alavancada da economia que nós tivemos no governo Lula. Eles dizem que são as exportações de commodities, seja da soja, seja do boi, entendeu? Seja da madeira. Eles dizem que são eles que estão desenvolvendo o motor do desenvolvimento. A depredação da natureza. Olha, só para vocês terem uma ideia, até 1970, 1% do território da Amazônia havia sido desmatada. De 70 para cá, nós já estamos em 19% do desmatamento da Amazônia. E os estudos dizem que se a gente chegar a 40%, ela vai perder suas características próprias, não é? Dessa, digamos assim, desse ecossistema poderoso que existe. Então é só para a gente ter uma ideia. Por que isso acontece? Gente, basta ir aqui para pertinho de nós, o Mato Grosso. O Mato Grosso tem uma parte que é a Amazônia, não é? Tem a Amazônia mato-grossense. O Mato Grosso já não tem mais quase floresta. Se você viajar por cima, você vai ver aqueles imensos campos de soja, lindos. Olhados de cima, eles são lindos. Eles acabam com a floresta. Eles acabam até com o solo.
Porque os solos da Amazônia não são solos muito ricos. E se você acaba com a floresta somente injetando bastante adubo químico para poder fazer com que a soja realmente, tá? Então, enfim, o aumento da vulnerabilidade dos sujeitos. Então, isso tem sido a consequência do agronegócio. Passa, Joel. Eu ando com esse gráfico para onde eu vou, que é para mostrar que muita coisa do que o agronegócio fala não se sustenta. Por isso que eu comecei a ler agora o agronegócio para tentar entender quais são os argumentos que eles têm. Então, olha, esse quadro foi construído pelo pessoal da geografia, viu, Ângelo, lá de Santa Maria. Não sei se você conhece a doutora Carla Rejane, é uma pessoa famosa nesse meio. Então, ela diz o seguinte: a agricultura camponesa recebe 14% do crédito, enquanto que o agronegócio recebe 86% do fundo público. É muito dinheiro que vai para a gente. A agricultura camponesa ocupa 24% das terras agricultáveis, enquanto que o agronegócio 76%. Olha a quantidade de terra que eles. A agricultura camponesa, mesmo não tendo crédito, ocupando pouca terra, produz 40%, não é, do global, de tudo que é produzido. Depois eu pergunto isso. E o que aconteceu aí? Fui eu que bati. Agora veio mal. Olha, em termos de produção de alimentos, a agricultura familiar produz 70%. Imagina se ele tivesse o crédito. E como é que eles produzem 70% e a gente está sempre dizendo que é a produção da fome? Coitadinhos, são atrasados, não é? Olha, em termos dos sujeitos ocupados no campo, 74% é ocupado pela agricultura familiar. Enquanto que o agronegócio, olha, produz 60% do global, produz 30% de comida e ocupa 26%. O agronegócio quer um campo sem gente. O agronegócio quer produzir para exportação. Alguém aqui vive só comendo soja? Não vive. É o que eles produzem. E reivindicam para o alavancar da economia que são eles que estão promovendo o desenvolvimento. Pode passar. Quais são os impactos disso na educação? Os maiores índices de analfabetismo estão no campo. As escolas de infraestrutura precária estão no campo. Altas taxas de exclusão escolar. Né? As maiores taxas de professores sem formação. Eu não sei se vocês sabem, mas com todo esse PAFOR, o Procampo, com todos os programas que a gente está desenvolvendo de formação, nós ainda temos 18 mil professores no campo do estado do Pará sem graduação. Pessoal, não é pouca. 18 mil professores estão atuando nas escolas, entendeu? Sem ter a graduação básica. Como básico, né? As maiores taxas de professores com contratos temporários. 50% dos professores do campo são temporários. Devem ter sido agora, nesse processo de lotação, humilhados, né? Tem que implorar para o prefeito, para a mulher do prefeito, para o vereador, para poder ser lotado. Senão não consegue trabalhar. Certo? Os currículos que não consideram os saberes locais e o fechamento das escolas do campo. Pode passar, daqui a pouco eu vou falar mais. Olha, escolas extintas no estado do Pará, até só em 2013 foram fechadas 146
no meio rural e 99 no meio urbano. Pode passar, Joel. Aí eu queria colocar um destaque. Não, vou falar com o destaque depois. Pode passar. Quais são os desafios? Estou aí já concluindo a minha fala. Que desafios a gente tem para fortalecer os nossos laços e construir a sociedade de direitos, o campo como território de direitos, tá? Pode passar. Então, nós estamos construindo o nosso disque denúncia contra o fechamento de escolas. E o campus de Castanhal, a Faculdade de Educação, o PIBID vai acolher o nosso disque denúncia. Então, o Estado inteiro, quando identificar escola sendo fechada, é para cá, para Castanhal, é para o PIBID que vão ligar. E nós estamos, assim, tem a lei, não é, que diz que não pode, a lei da presidente Dilma é clara, não pode ser fechada a escola do campo se não houver um diagnóstico do Conselho Estadual ou do Conselho Municipal falando do impacto do fechamento e se não houver a escuta da comunidade. Pode passar, João. Não, então eu esqueci, volta lá. Tá? Eu esqueci de colocar. Nós já temos um número, eu acho que eu escrevi e depois vai. Nós já temos um número do Disque Denúncia. Nós vamos lançar o Disque Denúncia na Jornada da Reforma Agrária, no dia 27 de manhã. E nós agora estamos convidando as instituições para aderir ao Disque. Então, quando a gente receber a denúncia, nós vamos agir de duas formas. Nós vamos encaminhar para o Ministério Público para que ele tome as providências. E nós vamos criar uma rede de e-mail para colocar lá qual é o secretário que está fechando escola. Onde é que está sendo fechada? Entendeu? Para ele se sentir um pouco constrangido, porque eles vão fechando e a gente nem sabe. Quando sabe, já fechou. Né? E é capaz de eles saírem dizendo por aí que no município deles eles não fecham escola. Pode passar. Então, olha, para a gente entender uma coisa que é fundamental, nós não teremos escolas públicas do campo de qualidade social e de gestão popular num campo precarizado, expropriado e mercantilizado. Então é para a gente entender que a gente briga por escola, que a gente briga por educação, mas nós temos que brigar por um campo que seja um território de direitos. Nós não vamos ter escola de qualidade se o campo continuar precarizado, se o campo continuar mercantilizado, certo? Então a nossa luta é por educação, mas é também pelo desenvolvimento, é também pela transformação social. Esse pensamento da Mônica Molina. Não dá para falar de educação do campo sem vincular a questão agrária, dissociando a educação da vida, do trabalho e dos conflitos que ocorrem no campo. Então, nós não estamos tratando só de educação, nós temos que tratar da educação e da produção, da agroecologia, da soberania alimentar, certo? Da conservação, do desenvolvimento com sustentabilidade da natureza. Isso que às vezes é difícil, porque a gente está tão envolvido, né, com a alfabetização, com a formação de professores, com as escolas multisseriadas. A gente precisa entender isso no contexto mais amplo, não é, da questão agrária. Pode passar. Então, o que queremos com o movimento da educação do campo? Já mesmo finalizando. O que é que a gente, por que é que nós estamos reunidos aqui? Por que a gente se reúne, não é, no Estado, no Brasil, no mundo? Bora lá. Pode passar. Nós queremos afirmar o campo como um espaço de disputa. Nós estamos disputando tudo no território do campo. O Estado no território do campo. Nós estamos disputando tudo enquanto território, não é? O Estado, a terra, a água, a floresta, o fundo público, as políticas públicas, a educação, a escola, o currículo, o imaginário social.
Gente, a sociedade pensa que o agronegócio é maravilhoso. Ele produz aquelas vaquejadas, né? Ele trabalha com sertanejo. Toda a população se veste de country. Vocês também colocam aquela calça, né? Com aquele cintão, aquele chapéu. Todo mundo quer parecer, porque acha que o agronegócio é maravilhoso. Nós estamos disputando o imaginário social. Nós estamos disputando a hegemonia. Quem é que tem a melhor proposta para o campo, para a sociedade, para o desenvolvimento? Então, olha, nós precisamos entender, nós estamos em disputa constante, em todo espaço, em todo lugar, até dentro da faculdade, dentro da universidade. Pode passar. O segundo é afirmar o campo como espaço da diversidade. O campo não é formado só de camponeses. Ou, a não ser que eu entenda os camponeses, não é? Numa perspectiva da diversificação. O campo não lida, especialmente na Amazônia, o campo não lida só com a terra. O campo lida com as águas. O campo lida com a floresta, com a extração do que você tira, com a coleta do que você tira de lá. E isso é tão sério. Olha, eu não trouxe dessa vez, mas o pessoal da geografia, eu tive uma aluna de mestrado que fez um estudo das políticas da SEDUC e a relação com as territorialidades do campo. E aí ela foi para o laboratório construir com os técnicos o mapa do estado do Pará com as territorialidades. E ela voltava e dizia para mim: olha, professor, ele localiza as territorialidades indígenas, as territorialidades quilombolas, as reservas extrativistas, as colônias, não é? Aí eu dizia assim: e cadê a territorialidade ribeirinha? Ele dizia: não dá para fazer, professor. Eu dizia: por que não dá para fazer? Aí ela disse assim: porque ele disse que o rio está em toda parte do estado. Ele não tinha como identificar onde estava a territorialidade, o território. Eu disse: você vai para lá e manda ele colocar o rio em todo lugar que tem no estado do Pará, acentuar, porque é lá que está o território, a territorialidade ribeirinha. Mas ele dizia: não dá para localizar. Está entendendo? Então, olha, o território do campo é um território intercultural. A gente ainda tem dificuldade de fazer isso no urbano. Nós temos um professor, que é o professor Sancler, que vocês deveriam ler quando puderem. Ele vem tentando discutir a diversidade urbana na Amazônia. Mas é muito difícil, porque parece que a diversidade da Amazônia está toda no campo, não é? Mas mesmo no campo nós precisamos afirmar, porque senão é a luta pela terra, é só a reforma agrária, e a gente precisa entender que é a luta pela terra, pela água, pela floresta. A gente quer a reforma agrária, como a gente quer a democratização dos rios, como a gente quer a democratização do acesso da floresta para produzir. E por último, nós precisamos afirmar o campo como território de direitos, pessoal. É isso que fala no cartaz do PIPID. O campo precisa ser um território que não assegure só a educação. Ele tem que assegurar a educação, ele tem que assegurar o trabalho, ele tem que assegurar o crédito, ele tem que assegurar a habitação, a saúde, o lazer, assegurar a organização. Pessoal, já tem projeto de lei no Congresso impedindo que a gente possa se organizar e se mobilizar. Certo? É por isso que vive criminalizando os movimentos sociais. O pessoal do campo tem que ter direito a ter um projeto de futuro. Certo? A emancipação. Então, entender o campo como lugar do bem viver. Certo? Entender o campo como lugar do bem viver. Pode passar? Então, as nossas palavras de ordem são essas. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Por terra, território que dirás. Educação do campo. Direito nosso, dever estar. Pode passar? Olha, e o que é o bem viver?
não é? O bem viver é um ensinamento que tem sido cultivado pelas populações indígenas, aquelas que a gente acha que são atrasadas, que são primitivas, que são incivilizadas. Eu sei que a gente não acha, mas a maioria acha. Ela se contrapõe ao sistema capitalista, ela segue um modelo de vida em harmonia entre a sociedade, o ser humano e a natureza, certo? Então eu quero encerrar com essa frase. Essa frase eu tirei do 4º Fórum Social Pan-Amazônico, de uma carta de Santarém, que ela me persegue o tempo inteiro. Que ela diz, ela fala da Abiaiala, entendeu? Que deve ser uma expressão indígena, que diz o seguinte, eu vou ler, mas depois eu quero a gente lendo junto para terminar. Ela diz o seguinte: temos uma utopia, a construção de um continente sem fronteiras, a Abiaiala, terra de muitos povos, iguais em direitos e solidários entre si. Uma terra livre de toda a opressão e exploração. Esse é um ensinamento que vem dos povos indígenas do bem viver. Então vamos dizer junto para encerrar? 1, 2, 3. Temos uma utopia, a construção de um continente sem fronteiras,